tenho 2 mentoradas, elas são sócias, elas moram numa capital. Eu te dei exemplo de uma que mora numa cidade do interior. Aí, de repente, para você não falar assim, mas né, eu moro numa capital, capital é diferente, é mais difícil. Então, escuta. Elas iniciaram na mentoria em agosto. Em setembro, em agosto, elas estavam com faturamento de 2.250. Ok? Elas trabalham em clínica também. Na clínica, elas têm um outro tipo de faturamento, né, que eu nem procuro saber, porque né, não é a área que eu tenho orientado elas, mas elas têm lá a clínica, elas têm uma trajetória já muito consistente na clínica, mas elas iniciaram desde o ano passado na consultoria também, prestando serviço para empresas. E aí, elas entraram na mentoria no mês de agosto, fazendo 2.250 de faturamento. Em setembro, com Setembro Amarelo, elas conseguiram pela primeira vez vender palestras, coisa que elas não vendiam no Setembro Amarelo, elas faziam gratuitamente. Então, elas até escrevem, né? Foi o primeiro ano que a gente vendeu palestras no Setembro Amarelo, a gente fez dinheiro no Setembro Amarelo. E elas fecharam também um programa, não, foi um diagnóstico organizacional, não foi programa de treinamento, não. A outra foi programa de treinamento, foi o primeiro contrato de consultoria dela. Mas essa dupla foi um diagnóstico. Então, esse diagnóstico foi para uma pequena empresa, mas essas palestras de Setembro Amarelo, elas fizeram um faturamento de 14.170. Então, elas saíram de um faturamento de 2.250 para um faturamento de 14.170 de um mês para o outro. É mágica? Não, gente, não é mágica. Não é mágica, não é trambicagem. É método. Porque o método te dá o passo a passo. Você faz isso, depois isso, depois isso. Vai falar com o empresário, com uma empresa, você tem que ter um método. Por quê? Porque a interação com o empresário, a interação com o profissional de RH é diferente, é mais formal. Então, você já tem que se preparar, você precisa levar, sim, um roteiro de reunião, com aquelas perguntas chaves, né? Como tem no método Psi, tem um roteiro de reunião, onde você faz as perguntas certas, para o momento certo, e que vai te ajudando a conhecer a empresa. E à medida que você faz perguntas que fazem sentido para o empresário, que o empresário fala, nossa, ela está perguntando isso, você vai fortalecendo a tua autoridade perante o empresário. Você vai fortalecendo a tua credibilidade. E aí o empresário faz o que fez com essas minhas 2 mentoradas, com essa minha mentorada que eu dei exemplo, né? Pede uma proposta de diagnóstico organizacional, fala para ela que não, eu não preciso de palestra, palestra é muito superficial, eu preciso de algo mais profundo. Veja, um empresário pedindo isso para nós, psicólogas. Olha que importância que tem o nosso trabalho. Ele quer conhecer a equipe, ele quer ter mais clareza de quem é quem na equipe. E aí, claro, nós vamos usar métodos científicos, alguns que só o psicólogo pode utilizar, nós psicólogas podemos utilizar, para poder atender essas empresas. Então, eu volto a falar para você, se você não sabe como vender e executar os seus serviços para empresas em saúde mental e desenvolvimento humano, você está deixando de fazer dinheiro. Ou talvez você esteja até perdendo dinheiro. Ou como diz, né, um mentor meu, você está deixando dinheiro na mesa. Aí é uma escolha de cada um, né, ou de cada uma. Porque quando você inicia prestando serviço para empresas, você tendo um método, você não precisa nem abrir uma empresa inicialmente. Então, o teu risco é zero.
você pode prestar serviço como profissional autônoma da RPA. Futuramente vai ser interessante você abrir uma empresa, porque você vai ver que, em termos de benefícios fiscais, né, de custos, sai mais em conta. Mas, inicialmente, comece com o que você tem. É isso que é importante. Tem gente que fica idealizando, esperando ter o escritório pronto, isso, aquilo, enfim, desculpa. Comece com o que você tem. Comece com o que é possível hoje para você. Se você for esperar a situação ideal, não existe situação ideal. O ideal, como diz o Dejur, é algo que a gente busca, mas não é algo que a gente concretiza. O ideal nunca vai ser concretizado, porque o ideal está no plano do ideal, das ideias, né? Do idealizado. Então, a gente tem que ter o ideal como uma meta, como algo que você vai buscar, né? E é no dia a dia que você vai construindo. Então, comece com os recursos que você tem, né? Busque se capacitar, busque um método. E quando você buscar um método, adquirir um método, pense que você está fazendo um investimento. Você precisa ter mentalidade de empreendedora. O que é a mentalidade de empreendedora? A mentalidade de empreendedora, você não. Quando você, por exemplo, se inscreve num curso, numa formação ou numa mentoria, isso não é despesa, isso é investimento. Por quê? Porque você vai ter retorno. E dependendo da qualidade da formação ou da mentoria, você tem retorno muito mais rápido do que você imagina. Eu vou trazer essas minhas mentoradas em breve aqui para fazer live com elas, para elas poderem compartilhar com vocês. E aí vocês vão falar assim, bem que é mesmo, a Ana Silvia não estava mentindo, olha aí, aquela uma que ela contou, olha só. Mas tudo tem a hora, né? Eu estou meio atribulada aqui com as minhas coisas, está meio corrido. Ontem eu fiz uma mentoria também sobre a NR1, sobre a Lei 14.831, para as minhas alunas e mentoradas. Hoje eu estou em live, amanhã também tem várias coisas, tem coisa da consultoria, então, enfim, vou driblando aqui, né? Vou fazendo. Então, às vezes não concilio agendas, mas em breve eu vou trazê-las aqui. Mas para a gente finalizar essa nossa conversa hoje, eu preciso que você saiba que vender serviços em saúde mental ou desenvolvimento humano e fazer 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência na área, é totalmente possível para você. Mas vai ser possível se você tiver um método. Se você não tiver um método, você vai demorar para ter resultados. É igual querer fazer um bolo e acertar o bolo, querer um bolo, fazer um bolo gostoso, sem ter receita. Você vai ter que ficar experimentando por ensaio e erro durante muito tempo até você chegar na receita. E pensa o tanto de material que você gasta, de dinheiro que você joga fora, e profissionalmente, né? Pode comprometer a tua credibilidade, a tua imagem profissional, porque você não sabe se está indo por ensaio e erro. Já quando você inicia e tem um método, o método já vai te dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. E aí você passa a ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque o método te ajuda de uma maneira rápida, fácil e segura a ter resultados. Então, veja, se você quer adquirir um método para você poder, né, vender os seus serviços de saúde mental e desenvolvimento humano para empresas, não só vender, mas também executar, porque o método Psi, ele te ensina a vender e te ensina a executar os serviços de saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional. E fazer 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência com empresas, então você vai fazer o seguinte, se você está aqui no YouTube ou no Facebook, que eu estou vendo que tem gente aqui, né? Na descrição do vídeo
tem o link também, você clica no link e aí você vai acessar o formulário do Google Forms, você preenche o formulário e aí você entra na lista de espera e eu entro em contato com você. Você precisa iniciar na prestação de serviços e também aprender a vender esses serviços para empresas, executar esses serviços para a empresa, tanto em saúde mental no trabalho quanto em desenvolvimento humano. Você não tem ideia do quanto de oportunidades que estão aí. A NR1, que eu vou falar sobre ela semana que vem, vou ver se eu falo quinta-feira sobre a NR1. Ontem eu fiz a mentoria para as minhas mentoradas e alunos, e agora na quinta-feira eu vou falar sobre a NR1. As alterações que tiveram na NR1 e que as empresas, a partir de maio, vão ter que implantar. Porque saúde mental agora faz parte dos riscos da NR1. Se você não sabe o que é NR1, então fica comigo na quinta-feira que eu vou te falar, é uma lei. As empresas vão ter que fazer isso. Se elas não fizerem, elas podem ser multadas. E aí é muita oportunidade para nós, psicólogas, fazermos sim R$10.000 prestando serviços para empresas, tanto em saúde mental no trabalho quanto em desenvolvimento humano. A escolha é tua. Então, quer estar comigo na formação, mesmo que seja na lista de espera, até sair